Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à narração da terceira aliada Parashá da semana, que está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 2. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 34. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: cada um sobre seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel. Defronte, ao redor da tenda da reunião, acamparão. E os que acamparão defronte do oriente serão os do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Judá, Nachshon, filho de Aminadab, e o seu exército. E os que dele foram contados foram 74.600. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Issachar, e o príncipe dos filhos de Issachar, Netanel, filho de Tsuar. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 54.400. E a tribo de Zebulum, e o príncipe dos filhos de Zebulum, Eliabe, filho de Helom, e o seu exército, e os que dele foram contados, foram 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá, 186.400, segundo os seus exércitos. Estes marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará ao sul, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur, e o seu exército, e os que dele foram contados, foram 46.500. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Simão, e o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Tishuri Shaddai, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 59.300. E a tribo de Gad, e o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel, e o seu exército, e os que dele foram contados, foram 45.650. Todos os que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião, com o acampamento dos levitas, do meio dos acampamentos. Como se acamparem, assim marcharão, cada um em direção ao seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efrai, segundo os seus exércitos, estará no lado do ocidente, e o príncipe dos filhos de Efrai, Elishamá, filho de Amiúde, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menache, e o príncipe dos filhos de Menache, Gamliel, filho de Pedatsur, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 32.200. E a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abdã, filho de Guidone, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo os seus exércitos. Estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 62.700, e os que acamparão junto a ele serão da tribo de Asher, e o príncipe dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Oham, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá,
filho de Enã, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan, 157.600, estes marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, foram 603.550. E os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Eterno ordenou a Moisés. Assim acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam cada qual, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, começando pelo versículo 2 do capítulo 2. Este capítulo relata a ordem dos acampamentos e das marchas do exército de Moisés. O Midrash Yakut 685 escreve que antes de morrer, o patriarca Jacó deu as últimas instruções para seus próprios funerais e designou a cada um de seus filhos o seu lugar ao redor do ataúde. Foi assim que Moisés, levando em conta as indicações do patriarca, marcou a cada tribo o lugar de seu acampamento. O centro de reunião das tropas era a tenda da reunião, guardada pelos levitas. A morada de Deus simbolizava os destinos morais dos israelitas e o reino de Deus sobre a terra. Todos os homens válidos de 20 a 50 anos eram combatentes. A 2.000 cúbitos de distância da tenda da reunião, ao redor desta, no lado do oriente, flutuava o estandarte de Judá, abrigando outras duas tribos, a de Issachar e Zebulum. Suas cores correspondiam à cor das pedras do peitoral em relação a cada tribo, e levava a inscrição: Levanta-te, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam, conforme Números 10:35. Versículo 17. No meio dos acampamentos. As 12 tribos estavam divididas em 4 grupos de 3 tribos cada e instalados nos 4 lados do tabernáculo, tendo este como centro. Esta disposição indicava que o centro da vida israelita estava no santuário. O santuário indicava a presença de Deus entre o povo. Mesmo quando iam à guerra, os israelitas não se baseavam unicamente na força física, mas especialmente na força espiritual. Em outro lugar, conforme Êxodo 17:11, durante a guerra com Amaleque, vemos Moisés levantar suas mãos ao céu. Quanto a isto, o Midrash pergunta: por acaso as mãos de Moisés causavam a vitória ou a derrota? Não, é que quando os israelitas elevavam seus corações a Deus Altíssimo, venciam, e quando o apartavam dele, eram derrotados, conforme Yakut 2:64. Versículo 25. O estandarte do acampamento. As tribos de Ruben, Simão e Gade ocupavam o lado sul. O seu estandarte também era tricolor e levava esta célebre frase da Torá: Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Deuteronômio 6:4, conforme Yakut 685.
O estandarte de Efrai e Menache e Benjamim estava plantado no ocidente e levava esta inscrição: e a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, quando partiam do acampamento, conforme Números 10:34. Finalmente, o estandarte de Dan, Asher e Naphtali flutuava ao norte, com estas palavras: e quando pousava a arca, Moisés dizia: repouso eterno no meio dos miríades de milhares de Israel, conforme Números 10:36 e Acute 685. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!